Este é o primeiro capítulo de uma história iniciada em 2009. A Resolução 22 deu vida ao que ficou chamado de Planejamento Estratégico da Justiça Estadual de Sergipe. Isso foi aliado a uma cultura estratégica que já havia por aqui. É um grande dia do nosso judiciário. Imagine todos aqui reunidos, pensando tudo positivo para o nossa instituição. As próximas páginas destacam a força de toda a instituição, principalmente dos gestores dos projetos e metas, que se empenharam em mapear a situação do tribunal naquele momento. Tanto esforço e dedicação foram reconhecidos interna e externamente. 2010 encerrou com resultados muito positivos. Sergipe foi capaz de cumprir as metas, foi quem melhor cumpriu as metas traçadas em 2009 e 2010. O grande desafio em 2011 foi a continuidade e evolução do planejamento estratégico. Com a mudança da mesa diretiva do Tribunal de Justiça e de vários gestores, foi preciso garantir que o planejamento continuasse evoluindo no contexto de transição para o biênio 2011 e 2012. Foi com muita tranquilidade que esse processo foi continuado de forma madura e de forma evolutiva. Ainda em 2011, o Tribunal obteve excelentes resultados. Campeão nacional de julgamentos em 2011, com a taxa de 119,8% de cumprimento dos julgamentos de processo. Em cerimônia festiva, premiou servidores, magistrados e desembargadores que se destacaram em 2011. O tribunal vem de público reconhecer a qualidade dos seus servidores, porque são esses servidores que fazem com que o tribunal seja colocado no local de destaque a nível nacional com seu trabalho dedicado à comunidade. Esta história reserva alguns segredos. Quais seriam eles? Além da capacidade e do comprometimento dos gestores e servidores, o sucesso obtido pelo Poder Judiciário de Sergipe deve ser atribuído também ao sistemático acompanhamento de gestão estratégica. Ele é feito através dos seguintes instrumentos: reuniões trimestrais de análise estratégica, pesquisa de satisfação, encontro anual do planejamento estratégico. Em 2012, foi realizada a 10ª RAI. O desembargador Cesário, então presidente do Comitê Gestor, fez um balanço desse período de evolução. Efetivamente, o planejamento agora está surtindo os efeitos desejados. O tribunal realiza anualmente a pesquisa de satisfação. Através de questionário específico, procura-se identificar os pontos que precisam de aperfeiçoamento, mas não é só isso. Essa pesquisa é uma grande fonte de informações para a gente melhorar e alinhar a estratégia. 84% da população confia no TJSE e 75% da população estão satisfeitos com os serviços prestados. Nos dias 5 e 6 de novembro de 2012, Sergipe sediou o 6º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento tem como objetivo debater o planejamento e a gestão do Poder Judiciário Nacional, revisar e propor novas metas estabelecidas nos encontros anteriores, além de definir ações prioritárias e troca de experiências. Em 2013, o desembargador Cláudio Dinar Deda Chagas assumiu a nova mesa diretora da Justiça Sergipana para o biênio 2013-2015. Ele afirmou a continuação dos projetos, a fim de que seja visto como o tribunal mais sério do país. O 5º encontro do planejamento estratégico teve o objetivo de discutir o avanço no cumprimento das metas estratégicas da Justiça Sergipana. A edição 2013 enfatiza a importância da relação entre os órgãos internos e externos do TJ para que juntos, todos que atuam no processo possam se fortalecer. E ficou demonstrada uma integração muito grande entre os diversos setores do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, onde os seus gestores agora estão plenamente inseridos dentro do planejamento e onde se constata que a execução já vem colhendo seus frutos. E a ideia do planejamento estratégico, trabalhando com o BSC, é justamente essa, de você fazer com que cada vez que você vai executar o ciclo, você aprenda, né, com a finalização do anterior e construa um ciclo mais maduro para
os anos seguintes. Este foco no futuro da justiça também foi destacado em âmbito nacional, um olhar que merece atenção em todas as direções. Nós queremos também facilitar formas alternativas de solução de controvérsias. Eu me refiro à conciliação, à mediação e à arbitragem, que nem tudo seja judicializado. Em 2014, o desembargador Luiz Mendonça assume o comitê gestor, dando início ao processo de revisão do planejamento estratégico para os anos de 2015 a 2020. É uma forma de todos participarem. Isto é, a plenitude da democracia no gerenciamento do judiciário. Isto é que leva sempre ao Tribunal de Justiça a estar na vanguarda e ser um tribunal de excelência, e permanecerá assim com certeza. O novo ciclo do Plano Estratégico de 2015 a 2020 foi elaborado por magistrados, servidores e instituições que compõem o sistema de justiça em Sergipe, e principalmente com a participação direta dos usuários do Poder Judiciário, através de pesquisas de satisfação. O comitê gestor realizou com cada instituição, servidores e magistrados, reuniões para o processo de integração com o plano estratégico do Judiciário. Distribuídos em grupos, os participantes elegeram 11 macrodesafios a serem trabalhados no ciclo: garantia dos direitos da cidadania, combate à corrupção e improbidade, celeridade e produtividade da prestação jurisdicional, aprimoramento da gestão da justiça criminal, instituição da governança judiciária, adoção de soluções alternativas de conflito, gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes, impulso às execuções fiscais, civis e trabalhistas, melhoria da gestão de pessoas, aperfeiçoamento da gestão de custos e melhoria da infraestrutura e governança de TIC. Naquele ano, assumiu a presidência do comitê gestor a desembargadora Yolanda Guimarães. É importante porque são as metas de 2015 a 2020, que são as metas traçadas do Poder Judiciário daqui para frente. Então, essas metas, temos metas novas, que é de política criminal, como também de improbidade administrativa. Então, é importantíssimo essas novas metas e como vai funcionar. Foi ainda em 2015, no 7º encontro anual, que magistrados e servidores demonstraram comprometimento com a superação dos macrodesafios. Seguindo na execução dos macrodesafios, para estimular a cultura da paz e aumentar as conciliações, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, em parceria com a SMTT de Aracaju, lançaram o projeto Pare, Concilie e Siga, que implantou o serviço de conciliação e mediação no trânsito de Aracaju, realizado diretamente pelos agentes da SMTT, com acordos homologados no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Cidadania. Nós temos 150 agentes de trânsito atuando no município de Aracaju e eles estão distribuídos em toda a cidade, então eles chegarão de forma muito célere ao local do acidente, já poderão registrar esse acordo e imediatamente vai para o nosso serviço para homologação. No final de 2016, este projeto ganhou o Prêmio Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça. Em fevereiro deste ano, numa cerimônia em Brasília, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, entregou ao presidente do Poder Judiciário sergipano, desembargador Cesário Siqueira Neto, o prêmio na categoria Tribunal Estadual. Uma alegria muito grande o Estado de Sergipe se ver premiado numa concorrência imensa como essa. A demonstração que a equipe comandada por doutora Maria Luísa Mendonça atuou muito bem na criação do projeto e está surtindo efeito, beneficiando a sociedade sergipana. O ano também começou com mudanças na presidência do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico. A desembargadora Yolanda Guimarães se despediu para assumir a Corregedoria Geral da Justiça e assumiu o comando da estratégia o desembargador Diógenes Barreto. O Tribunal de Justiça é pioneiro praticamente no plano estratégico. Nós já temos uma experiência longa, lógico que com o tempo algumas coisas ficam defasadas, algumas posturas se mudam e a gente está avaliando esse segundo ciclo, que é dar um novo impulso ao planejamento estratégico, que já é vitorioso no Tribunal de Justiça. Ele não vive hoje sem o seu planejamento estratégico. Na segunda reunião
reunião de análise estratégica de 2017, temas como cidadania, gestão de pessoas, número de julgamentos e violência contra a mulher estiveram na pauta. Também foi implantada uma nova metodologia de reuniões mensais com gestores dos macros desafios. Dentro dessas reuniões mensais, do amadurecimento dos gestores e do próprio planejamento estratégico, a gente percebeu que muitos indicadores e metas precisavam ser revistos. Algumas metas que já estavam batidas, metas de 2020 já estavam batidas hoje, nesse ano. Então, o que a gente pensou? Vamos rever essas metas e colocar metas mais arrojadas. Então, a gente está fazendo esse dever de casa para poder estar reavaliando e, com esse amadurecimento, está propondo novos indicadores mais focados na melhoria do tribunal e com metas mais arrojadas. Ouvir cidadão sempre foi um dos pilares do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça de Sergipe. A pesquisa de satisfação de 2017 entrevistou mais de 2.000 pessoas. Foi constatada uma melhora nos índices de satisfação dos jurisdicionados com o TJSE e também na confiança da população na Justiça sergipana. Pesquisas, números, estratégias e macrodesafios em busca de levar para a sociedade um judiciário eficiente, enfim, simplificando a justiça. Senhoras e senhores, um bom dia. Planejamento estratégico é importante ferramenta de auxílio no processo gerencial para colhermos resultados em médio e longo prazo, sendo cada vez maior o número de instituições que percebem que os desafios e ameaças que aparecem diariamente são também oportunidades para desenvolver soluções. Assim, dando cumprimento ao plano de metas vigente 2015 a 2020, o Tribunal de Justiça promove o 9º Encontro Anual do Planejamento Estratégico na busca de mais um avanço de qualidade na atuação estratégica institucional. Propõe ampliação do debate entre magistrados, gestores das metas, servidores e representantes de instituições de classe. Planejamento é uma das funções principais do processo administrativo. Possui conceitos mais amplos do que simplesmente organizar os números e adequar as informações, passando a ser um instrumento de administração estratégica, incorporando o controle de turbulências ambientais e possibilitando que a instituição conquiste mais competitividade e melhores resultados organizacionais. O Tribunal de Justiça vem aprimorando esse modelo desde 2009 e já conseguimos colher muitos resultados, conforme apresentado nos diversos vídeos e manifestações aqui expostas. O futuro de qualquer instituição é o resultado das ações que estão sendo realizadas agora. Desta forma, o planejamento estratégico lançará as bases para a construção de um futuro de sucesso e a geração de um ambiente propício às mudanças. Rubens Alves, filósofo, teólogo e educador, propõe uma metáfora entre a sabedoria e a culinária. Pergunta o filósofo: por onde se inicia o preparo de um banquete? Não é na cozinha, com panelas, fogões e ingredientes. O banquete se inicia com a decisão de amor. É preciso desejá-lo. Dizem que a inteligência é uma ferramenta para resolver problemas, e problema é o espaço que existe entre o desejo e sua realização. Conhecer o desejo institucional e conhecer o que fazer para produzir o banquete institucional. Essa conjugação pode resumir a sabedoria. Para isso, temos que ter metas bem alinhadas a uma visão institucional. Assim, a revisão e a adoção de um novo plano tornaram-se realidade, com o permanente debate entre todos os atores envolvidos e o comprometimento com o bom funcionamento dos órgãos e o atendimento adequado aos jurisdicionados. Nesta 9ª edição do Encontro Nacional do Planejamento, do Encontro Anual do Planejamento Estratégico, podemos dizer que a nossa cultura estratégica está bem estabelecida, mas o país passa por um caminho tortuoso, onde precisamos de criatividade e coragem para desbravar novas fronteiras, a fim de criar um judiciário cada vez mais acessível e eficiente. Cabe, assim, uma reflexão. Planejar consiste em prever e decidir sobre o que pretendemos realizar. O que vamos fazer? Como vamos fazer? O que e como devemos analisar a situação, a fim de verificar se o que pretendemos foi atingido. Para isto, uso aqui o pensamento da ministra Nancy Andrighi, quando dá sanção do novo Código de Processo Civil. Aspas,
Simplicidade é a palavra-chave. E no dizer de Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Portanto, senhoras e senhores, sejamos simples, sejamos sofisticados, planejemos o futuro do judiciário sergipano com um único objetivo: a otimização da prestação jurisdicional. Muito obrigado. Inicialmente, a minha fala é para agradecer a presença das autoridades presentes e representadas, aos colegas que me antecederam no planejamento estratégico na presidência do comitê, que eu menciono aqui, Dr. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, o embargador Cesário, Luiz Antônio Araújo Mendonça e Alan dos Santos Guimarães. E a todos os colegas magistrados e servidores que aqui estão presentes. Hoje nos reunimos com um propósito de celebrar a estratégia, mostrar seus furos, refletir sobre o futuro, em prol do fortalecimento do judiciário e da melhoria contínua na prestação jurisdicional. É certo que nos encontramos num momento onde precisamos racionalizar os recursos financeiros, humanos e tecnológicos indispensáveis à boa prestação jurisdicional. Ao lado disso, tem-se como reflexo da inevitável modernização judiciária a crescente exigência de maiores resultados com menores recursos, principalmente na atual situação econômica financeira por que passa o nosso país. Este é o momento para exercer a nossa criatividade, formulando soluções que efetivamente promovam a desburocratização e simplificação dos procedimentos judiciais. Este é um desafio posto para todos que integram o judiciário. Muito embora as dificuldades vividas, já dizia o ministro Lewandowski, que diante das incertezas e dificuldades, aspas, o judiciário não tem medidas sós para mitigar os problemas sofridos pela sociedade brasileira ao desempenhar as tarefas que lhe competem com altivez e senso de responsabilidade, em harmonia com os outros poderes do Estado e em sintonia com os demais poderes do direito, fecho aspas, sempre imbuídos da redobrada disposição para o trabalho. A boa notícia é que, ao contrário do que muitos imaginam, a simplificação de processos e procedimentos não depende exclusivamente de mudança legislativa, mas, sobretudo, de uma profunda reflexão nos processos e procedimentos utilizados dentro do próprio processo judicial e das rotinas de jurisdição. Ainda a necessidade de maior interlocução com agentes externos, do Executivo e do Legislativo, com o fim de buscar políticas públicas que acabem com a demanda na fonte, otimizem os recursos públicos, aumentem a celeridade e melhorem, por conseguinte, a pressão jurisdicional. O segundo ciclo do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça foi aprovado pela Resolução 7 de 2015 para o período 2015 a 2020, por força da Resolução 198 do CNJ, a partir da ampla participação deste tribunal, com foco na melhoria da área fim, trazendo como principais temas conciliação, demandas repetitivas, combate à corrupção, aprimoramento da justiça criminal e impulso à execução, buscando atender aos anseios da sociedade quanto a um judiciário mais sério e eficiente e resultando em 11 objetivos estratégicos, ora denominados Macro Desafios Judiciário Nacional 2015 a 2020, que são os caminhos a serem percorridos pelo judiciário nesse período. Apenas para ilustrar, trago ao contexto ações que se materializaram, como a instituição do processo judicial eletrônico e os ganhos advindos da facilidade e celeridade imposta por ele, a criação do núcleo de movimentação processual, baseado em uma nova metodologia de trabalho corta horário. Esse projeto continua sendo ampliado na gestão do embargador Cesário, e as políticas de solução alternativa dos conflitos, através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que galgam a resolução amigável das lides, colabora com a desjudicialização. Inclui nesse rol de projetos de sucesso as ações voltadas à seara criminal, como a melhoria na requisição eletrônica de réus presos, as implantações do CIFAP, que é o controle e fiscalização de medidas alternativas, e penas alternativas, da videoconferência, do monitoramento eletrônico de presos, da comunicação eletrônica com a Polícia Militar, dentre outros projetos que continua e foi fruto do planejamento anterior, que continua ainda sendo executado.
Ainda aqui, cabe-me destacar o acurado trabalho do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico deste poder, que em suas reuniões de análise da estratégia, a RAIS, delibera todas as ações, acompanhamentos e solicitações dos gestores dos projetos estratégicos e, durante esses meses de acompanhamento, avaliou as metas e suas melhorias nos indicadores e de todos os diagnósticos dos projetos ligados aos seus macro desafios, proporcionando uma eficiente análise do desempenho e concentração dos recursos para sanar as maiores dificuldades dos projetos e programas. Rendo aqui a homenagem a todos os integrantes do comitê e os gestores do macro desafio pela contribuição que deram e estão dando para o fortalecimento e êxito do planejamento estratégico do nosso tribunal. E aqui, em especial, a Felipe Prudente, a Fabrício e ao nosso Eric, que é o veterano de todos os planejamentos estratégicos das reuniões, que não tem também dedicado a quem faz o acompanhamento da execução dessas medidas, que merece de nós todos uma homenagem especial. Já me encaminhando para o encerramento, cito frase do pensador Confúcio, que reflete o espírito dos trabalhos deste encontro. Aspas, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer, fecho aspas. Assim é o planejamento estratégico, uma ferramenta que precisa constantemente ser revisada pelo dinamismo dos projetos e da realidade. Tendo isto em mente, é com muita satisfação que trazendo para este evento o autor do projeto Perícia na Ordem do Dia, homenageado na 5ª edição do projeto Novário, o Dr. Marcelo Eduardo Rucito Baceto. O projeto do Dr. Marcelo foi desenvolvido e implantado inicialmente para os processos de cunho previdenciário e assistencial e consiste na simplificação do procedimento e antecipação da prova pericial como forma de facilitar o acesso à justiça e diminuir o tempo do processo. Por meio da realização do projeto, a prova da produção da prova pericial foi alçada ao patamar da primeira providência a ser adotada, alterando a lógica processual estabelecida pelo Código de Processo Civil. A prática foi implantada em diversos juizados especiais federais e serviu de inspiração para o desenvolvimento de outros processos, também com o intuito de buscar celeridade processual, diminuir o tempo do processo e efetivar a justiça. Com estas palavras, mais uma vez agradeço a presença de todos neste 9º encontro de planejamento estratégico deste poder, com o tema Simplificando a Justiça, desejando a todos que o evento seja de veras produtivo. Muito obrigado.